Já voltamos com a Manhã Diversa, agora são 11 horas e 14 minutos e agora nós vamos falar sobre perfeccionismo. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Fica a pergunta para o pessoal de casa e também para Mariana. E aí, Mari? Roberta, eu deixo você responder por mim. Você acha que eu sou uma pessoa perfeccionista? Com certeza, sem sombra de dúvidas, Mariana é aquela que gosta tudo. Tem cor para pastas do Manhã Diversa, nossa ficha é elaborada muito bem. Mas olha, eu desfruto do seu perfeccionismo, então eu gosto. Roberta, pra mim o perfeccionismo acaba sendo uma coisa que agora eu tô entendendo um pouco mais, né? O pessoal de casa sabe, o pessoal aqui do TV também, que eu passei recentemente aí por um diagnóstico de TDAH e o perfeccionismo tem um lado bom e um lado ruim. Por um lado, ele me ajuda a lidar com essa desorganização natural, né, que o meu cérebro causa, então eu tenho essas coisas de botar corzinha em tudo para conseguir me ajudar, mas por outro lado eu acabo me cobrando muito mais do que talvez outras pessoas por aí já ter passado por situações, né, de acreditar que eu não ia conseguir cumprir o que eu precisava, enfim. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso tudo agora no estúdio, né, Roberta? É isso aí. Quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o perfeccionismo, o quão é bom, o quão é ruim, ao vivo nessa manhã de terça-feira, é a psicóloga Gilmara Cardoso. Gilmara, seja muito bem-vinda, um prazer te receber aqui hoje. Um prazer estar aqui e receber o convite de vocês. Vamos então desvendar um pouco, né, se existe o lado bom, se é só coisa ruim do perfeccionismo. Para a gente começar, como a gente pode identificar se uma pessoa é perfeccionista? O perfeccionismo tem a ver com exagero na organização das coisas. Qual que é o seu nome mesmo? Mariana. Mariana, né? Quando a Mariana me conta que ela precisa de uma organização em cores para que ela funcione bem, não é? Ou que numa casa precisa de uma organização de horários de almoço, se você vai lavar a louça antes ou depois, né? Para você não ficar sempre pensando nas mesmas coisas. Esse perfeccionismo no sentido de uma organização, ele ajuda. Mas é ruim quando se tende a ser perfeito. E por que é ruim quando se tende a ser perfeito? Porque aí não vai conseguir seguir os prazos estabelecidos para a entrega de trabalho, para o almoço estar pronto, para a limpeza do banheiro estar feita. Realmente existem esses dois lados, né? Pois é, até porque quando a gente pensa perfeito, o que é o perfeito? Perfeito é inalcançável quase, né? Se a gente vai ficar correndo atrás do perfeito, a gente nunca vai terminar de fazer o almoço, né? Exatamente isso aí que está o problema do perfeccionismo, né? E aí seria o momento ideal para procurar uma psicoterapia para ver como que isso foi estabelecido na vida da pessoa. Isso aí, vamos destrinchar isso aí agora. Quais são os fatores que podem levar alguém a ser perfeccionista? É algo inato ou é algo que a pessoa adquire ao longo da vida? É algo muito do aprendido. E aí fica uma questão assim bem estranha, não é? Porque pais exigentes podem criar uma criança perfeccionista, como pais também que não exigem nada também podem gerar crianças perfeccionistas. Vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso? Com certeza, né? Até para os papais que também estão assistindo a Manhã Diversa identificarem, né? Talvez mudar a forma como estão ali pedindo dos filhos algo, então fique à vontade, porque eu acho que é importante. Vamos para questões práticas, não estou querendo falar muito na parte da psicologia para psicólogos, né? Vamos falar de uma forma mais prática. Por exemplo, a criancinha está ali querendo aprender a cozinhar. E está ali com todo prazer, mexendo nos ingredientes, achando lindo aquele arroz que se transforma. Quando ela termina de fazer aquele almoço e a mãe prova e a mãe fala assim, nossa, isso está cortando em sal, que arroz horrível, que arroz grudado. Todo esse prazer termina e se isso ir prevalecendo durante a vida, se ela for encontrando outras pessoas exigentes para enganchar nesse problema que já tinha ali inicial, ela pode, ao cozinhar, ter que fazer comida somente perfeita. E isso terminar a grande parte do prazer. Agora, uma mãe também desleixada, mãe, pais ou cuidadores desleixados e que tudo que a criança faz, acha que é bonitinho, que é lindinho e não corrige, essa criança, quando vai para a vida e que as outras e que vai vendo que isso não agrada a outras pessoas, ela pode ter uma reação
perfeccionista. Ela começar a cobrar dela mesma, sendo que outras pessoas não cobraram anteriormente. Então é aquele extremo, vai de um extremo a outro, né? Sim, sim, é exatamente isso. E também vai de como essa criança interpreta esses pais, esses cuidadores e as outras pessoas com as quais ela convive. Tem algo também que é do subjetivo, tem algo que é da aprendizagem, do desenvolvimento infantil e existe algo que é do subjetivo. E estudos mais recentes definiram aspectos adaptativos, né, que são, ou seja, positivos, e os mal adaptativos, que são os negativos, do perfeccionismo. Tem como você explicar um pouquinho pra gente desses dois tipos? Sim, adaptativo é o que deu certo, não é? Se eu, antes de atender o meu paciente, se eu estudo, se eu releio, se eu repenso naquele caso algumas vezes, e quando eu estou ali com ele, eu consigo ter contato com o meu paciente, agir de uma forma natural e fazer as intervenções necessárias, eu poderia considerar isso um perfeccionismo positivo. Se do contrário, eu estudo, acho que não está o suficiente, que não está muito bom, e quando eu vou atender o paciente eu estou nervosa ou eu atraso o horário do atendimento, porque eu ainda acho que eu não estou boa e qualificado bastante, seria o perfeccionismo negativo. E Gilmara, qual é a diferença também que às vezes a gente acaba confundindo de ser uma pessoa perfeccionista e talvez você prezar por padrões altos de qualidade, seja nas ações e no seu planejamento do dia a dia? Existe essa diferença? Não, eu não acho que existe essa diferença. O perfeccionismo é justamente isso, ter um alto padrão, né? Um alto padrão de exigência para consigo e de exigência para com os outros. O que às vezes eu vejo no consultório é que tem pessoas que têm um alto padrão de exigência para consigo e para com os outros não. Consegue ser empática com os outros e não consigo mesmo. Eu vou retornando com esses pacientes como que foi isso lá no desenvolvimento infantil. Depois, se tiver tempo, eu posso até falar um pouco dos casos clínicos e tal. Sim, como você deu o exemplo, né, da mãe que a criança está fazendo uma comida e na hora de experimentar, esse arroz poderia ter ficado melhor. Então, são comentários que talvez você vai fazer em uma fase de desenvolvimento da criança, onde ela vai ali moldar o caráter, a personalidade. E aí um comentário que talvez a gente acha que passou, não, isso marca essa criança e que talvez pode vir a virar um adulto perfeccionista. Né? E é exatamente isso, né? E é isso que eu falo no meu curso, do tipo de caráter e como que trabalha cada tipo de caráter. Como que o desenvolvimento infantil vai moldando, né? E como isso também vai aparecendo no corpo, nas tensões, né? Então, assim, se você pensa na postura de uma pessoa perfeccionista, ela é mais tensa, rígida, algum grau de ansiedade, né? Então, é bom a gente prezar por padrões altos e ter ações planejadas. O problema é quando isso passa do limite e acaba atrapalhando a gente. Um dos problemas do perfeccionismo que a pessoa perfeccionista pode acabar encontrando é a estagnação. Por que acontece, né, essa paralisia que acaba sendo até mesmo o oposto do que a gente imagina que vai acontecer com uma pessoa perfeccionista? É esse excesso de exigência interna, não é? De ir tentando cada vez ser melhor e chega a um certo ponto que não dá e aí entra num medo muito profundo e é o medo que paralisa. Com certeza. Agora já até pensei aqui na minha vida, teve uma época que eu estava fazendo muito exercício físico. E eu tava assim, querendo a perfeição de tudo. Chegou um momento que eu paralisei, porque eu pensei, se eu não posso correr nesse tal pace, né, nessa velocidade, eu nem vou fazer. Acho que talvez com a Mari, que é escritora, isso também deve acontecer, né? Eu tenho que fazer o livro perfeito, escrever a frase perfeita, e que aí acaba paralisando, né? E também tem aquela coisa de quando você começa a fazer uma coisa nova e quer ser bom naquilo de cara, e quando você não é, você fala, então não vou nem tentar, e você acaba não saindo do papel algo que poderia ser algo bom, né? Vocês deram dois ótimos exemplos, né? Você como escritora, você já deve perceber que existem prazos e que depois, quando você termina de escrever, aproxima o prazo, você tem que fechar o livro e entregar. E aí teria um perfeccionismo que seria ok.
um bom perfeccionismo de olhar as palavras, ver se encaixam, os parágrafos, a correção do texto, né? E depois entrega. A questão do esporte também você tem que ter muito cuidado, né? Eu falei um pouco da parte do desenvolvimento infantil do perfeccionismo, mas também tem a parte social e tem a parte de grupo. E então, se você, por exemplo, vai malhar numa academia, a maioria das pessoas estão lá, malham demais e fazem todas as aulas, né? A turma das fichinhas, né? Aí eu fiz muita atividade aeróbica, então aí eu perdi massa, eu tenho que fazer outra coisa para perder massa. Gente, que grau de exigência, né? Isso está sendo muito comum, né? Sim, a nossa sociedade sim. parece que tem fomentado esse perfeccionismo e o perfeccionismo negativo. Como a gente está aqui destacando alguns pontos negativos, outro problema que essa pessoa pode ter é com otimização de tempo. Então, né, não conseguir otimizar o tempo. Às vezes a pessoa gasta horas em detalhes, em coisinhas que na verdade nem são tão importantes assim para o resultado geral. Detalhes irrelevantes. E quais dicas então você dá nesse caso? Uma pessoa que sabe que perde muito tempo organizando algo que no fundo não vai fazer uma grande diferença, quais estratégias ela pode começar a adotar para talvez começar a ter uma melhor otimização do tempo? O que eu coloco muito para os meus pacientes quando chegam assim, eu tenho várias funções para fazer e eu não tenho tempo para cumprir com todas essas funções, eu peço a eles anotem no papel. Anote todas as funções que você tem no dia para você ver, porque às vezes não é uma falta de organização. Alguns pacientes são falta de organização do tempo. Outros não, realmente não tem tempo para fazer todas as funções ao qual estabelecem. E aí, depois que fazer a lista, você numera de acordo com prioridade. Ou se for uma lista de coisas para se fazer na rua, por exemplo, você pode numerar de acordo com o trajeto ao qual você vai fazer. E ali você vai conseguir dar uma centrada, né, em pessoas que são mais dispersas, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. E reservar um pouco de tempo entre uma coisa e outra, uns 20 minutos, uns 10, dependendo da função. Gilmara, essas dicas são importantíssimas, então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua sobre esse tema, então, do perfeccionismo. E você aí de casa, quer participar? Você se acha perfeccionista? Manda pra gente seu comentário ou dúvida, que ainda dá tempo de ser respondida. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 30 minutos. Vamos fazer contato com a nossa equipe de jornalismo para saber então qual notícia de maior impacto nessa terça-feira. Quem está lá é o Vitor Ferreira. Vitor, um bom dia para você. E antes de eu perguntar qual a notícia de hoje, é claro que eu quero te parabenizar. Vitor, hoje tá o quê? Fazendo 18 aninhos, Vitor? Tá? Quase isso. Quase isso, né? Mesmo? Chegou na casa aí dos 20 e poucos. Então, parabéns pra você. Tudo de bom, que você continue sendo esse jornalista incrível, essa pessoa incrível. A gente tem uma honra muito grande de dividir a redação com você. Agora sim, parabéns dado. Qual a notícia de maior impacto, então, nessa terça-feira? Bom, primeiro de tudo, queria agradecer pelos parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Roberta. Um bom dia a você, a Mari, a Gilmara, a todos que estão em casa e acompanhando a Manhã Diversa de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a PF cumpra mandatos de prisão e busca de mandatos de busca e apreensão de 8 empresários, entre eles Luciano Hang, da Havan.
A ordem foi emitida após serem identificadas mensagens compartilhadas nas redes sociais, motivando um golpe de Estado contra o sistema democrático brasileiro. As mensagens divulgadas pelo site Metrópolis mostram que os empresários, todos apoiadores do presidente da República atual, passaram a defender um golpe caso o candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, vença nas eleições deste ano. A ação ocorre em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Além disso, o ministro também estabelece o bloqueio de contas bancárias dos empresários, o bloqueio de contas nas redes sociais e também quebra de sigilo bancário. Na última semana, advogados e entidades já haviam apresentado um pedido ao STF para que os suspeitos fossem investigados no inquérito de milícias digitais. Mari e Roberta. Vitor, aproveitando sua presença então hoje, o que vai ser o destaque no Diverso em Rede de mais tarde, às 9 horas da noite? Então, o Diverso em Rede vai discutir hoje um projeto de lei que propõe a regularização do serviço de entregas por aplicativos. A medida tem o objetivo de profissionalizar o trabalho e garantir mais segurança econômica e social para os trabalhadores. O PL, que ainda está em tramitação, prevê contribuições para a Previdência Social, sindicatos e associações para defender os direitos dos trabalhadores, cadastro das empresas, no Ministério do Trabalho, canais de atendimento e também outros detalhes que você confere hoje à noite no Diverso em Rede. Outra informação que o jornal vai trazer é referente à vacina da varíola dos macacos. Isso porque a Anvisa dispensou o registro para importação de medicamentos imunizantes destinados ao tratamento e prevenção da doença. Então, essas notícias e outras mais, vocês encontram hoje à noite no Diverso em Rede, aqui na Diverso, e você consegue acompanhar a gente pela TV, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que traz programação por 24 horas ao vivo e também notícias exclusivas. Uma boa quarta-feira para vocês, meninos, até amanhã. Uma ótima, na verdade, terça-feira, não é isso mesmo? Bom dia para você e parabéns mais uma vez. E a gente continua aqui nossa conversa, porque se você ligou agora na Diverso, hoje a gente está conversando um pouco sobre perfeccionismo com a psicóloga Gilmara Cardoso. Estamos batendo um papo aqui sobre esse assunto, que é um problema que muita gente tem aí, e talvez até pense no perfeccionismo sempre como uma característica positiva, uma qualidade, mas às vezes ele passa um pouco do limite e deixa de ser uma qualidade e pode se tornar um problema. Então, Gilmara, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. A gente está recebendo já a participação do pessoal de casa, mas antes eu quero começar com uma pergunta, Como quebrar esse círculo vicioso do perfeccionismo que pode realmente estar se tornando um problema na vida de alguém? E aprender a se flexibilizar e a ser menos exigente para consigo, Em psicoterapia, a flexibilização pode ser conseguida tanto no trabalho verbal e relacional com o paciente, como na área que eu atuo dentro da psicoterapia corporal reichiana, também um trabalho de corpo, flexibilizando o corpo, com alongamentos, alguns exercícios que remetem ao desenvolvimento infantil. Você também vai conseguir ser mais flexível na vida e nas suas decisões, nos seus pensamentos. Mariana falou da participação do pessoal de casa, então vamos começar a puxar então essas participações. Queria falar aqui de 2 comentários que eu achei super interessante. O primeiro do Aloilson Costa, de Betim, então muito obrigada pela sua participação, que é o seguinte, ele comentou: temática excelente, excelente escolha, parabéns Roberta, Mariana e equipe. E pelo que eu estou acompanhando da entrevista, eu descobri então que eu sou um perfeccionista positivo. Que bom, então, que o perfeccionismo está ajudando a melhorar cada vez mais as coisas que o Aloilson tem produzido ao longo do dia e que é positivo, como a gente disse aqui, existe esse lado bom, não é mesmo? Sim, sim. E tem também o comentário da Sônia, de Santa Luzia. Ela falou o seguinte: eu era perfeccionista e isso me prejudicava muito. Eu tive um filho com deficiência intelectual e isso me auxiliou a lidar com a perfeição. Uma troca, então, Ao invés da mãe ser o exemplo do filho, nesse caso o filho foi o exemplo, a inspiração para a mãe conseguir lidar com esse perfeccionismo que, como ela disse, prejudicava bastante. Imagino, quando você tem um filho com algum tipo de deficiência, muita parte dos seus projetos de vida precisam de ser mudados
para inserir essa criança aí na sua vida, né? A Sônia deve ter aprendido a ser mais flexível aí, né, com o auxílio do filho, essa troca muito importante. E o perfeccionismo, ele pode, inclusive, impactar, né, esse perfeccionismo exagerado, né, que a gente está falando, desse lado negativo, que acaba se tornando um problema, ele pode impactar no surgimento de transtornos, né, como ansiedade e depressão. Você pode explicar essa correlação para a gente? Sim, ansiedade é isso, né? Está aproximando do prazo de entrega do serviço e não consegue dar conta e está percebendo que não está terminado ou não está terminado de um jeito ideal que se imaginava. Aí vem a ansiedade, podendo vir também a síndrome do pânico, né? Já atendi um paciente assim, jogador de futebol. E aí, a jogada que ele não conseguia fazer gol, vinham sintomas de síndrome do pânico. Uma criança que foi cobrada muito durante a vida. Qual que era a outra? Depressão. A questão da depressão, né? O perfeccionismo tem muito a ver com o narcisismo, de se achar o bom, o ótimo, né? O perfeito. Quando isso é quebrado, quando você é demitido, ou alguém corrige o trabalho que você entregou, alguém não acha que você é um chefe de cozinha, acha que aquela comida não estava boa, isso pode fazer com que você se deprima. Questões vindas de fora ou questões vindas de dentro. Né? Vinda de dentro é assim, o outro nem reclamou. Mas eu imagino que está uma porcaria. Porque o meu nível de exigência é muito grande. Cobrança externa e interna, né? Exatamente isso. Já que a gente está fazendo essas correlações com outros transtornos, outras síndromes, o perfeccionismo também leva ao esgotamento. E quando a gente fala de esgotamento, a gente já logo pensa na síndrome de burnout, que muitas pessoas têm passado por isso. E existe a gente também fazer essa correlação e talvez falar que pessoas perfeccionistas estão mais propensas a desenvolver essa síndrome? Sim, faz todo sentido. Assim, quem não conhece essa síndrome é o que antigamente se chamava de estafa, né? Fulano estafou. É essa síndrome. E sim, né, esse grau de exigência que faz com que trabalhe mais tempo, leve serviço para casa, abre mão dos momentos de lazer, né? Vai ser diferente do estresse propriamente dito, porque essa síndrome vai acontecer apenas no local de trabalho. Ou em momentos que está pensando em trabalho, e fora dali, não. Sim, esse alto grau de exigência tem tudo a ver com essa síndrome. Eu lembro sempre do caso de uma colega minha de faculdade, né, dentro dessa área criativa, né, a gente cria uma coisa e às vezes vem dentro, né, dessa ideia várias outras coisas, né, e eu via, né, o que acontecia muito com ela era que ela tinha muitas ideias, né, o que todo mundo tinha, mas ela queria realizar todas as ideias e às vezes ideias que não eram nem necessárias para o trabalho. Então, para aquele trabalho você precisa entregar X, mas porque a ideia dela vinha junto com outras ideias, ela queria realizar todas para além do que ela precisava fazer. E aí ela ficava sem dormir, ela ficava horas e horas, eu via a exaustão dela, né? O trabalho dela ficava fantástico, ficava lindo, era uma coisa de louco, mas ela tirava o mesmo 10 que eu tirei dormindo minhas 8 horas da noite. A um grande preço. Então, assim, eu via que realmente a gente tentava até falar com ela, falei assim, olha, tá lindo, tá fantástico, você tá entregando uma coisa sensacional, mas assim, será que realmente precisa se esgotar tanto, né? Porque você tá retirando 10, mas eu também tirei 10, né? Não precisei fazer isso tudo, porque você não vai tirar 15 por ter feito mais do que o trabalho, né? Então, assim, dava pra ver realmente esse esgotamento nela e, né, depois acabei perdendo um pouco de contato, não sei se ela conseguiu trabalhar um pouco isso, mas realmente o trabalho dela era fantástico, era fabuloso, mas dava para ver que tinha esse voltando, e também falando que tudo que é um defeito também pode ser uma qualidade, né? Um dia eu conversando com uma amiga, falei assim, nossa, você tem um grau de exigência muito grande, você estuda muito, assim, sim, Gilmara, mas foi isso que fez com que eu passasse na prova de juíza. Então, assim, a questão é se alcançou ou não o objetivo. E se a partir daquele momento que alcançou o objetivo, se a pessoa conseguiu ou não relaxar. E aí um dos marcadores tem a ver com o sono, se a pessoa está conseguindo dormir bem e dormir as quantidades necessárias para se descansar.
E aí a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, da Leide, que diz de fora. Ela fala o seguinte: estou vendo um programa sobre o perfeccionismo e queria tirar uma dúvida. Como controlar a ansiedade num ambiente novo de trabalho, aí, relacionando com o que a gente estava conversando? Por ter essa cobrança de ser perfeita, porque eu acho que quando a gente está falando, né, às vezes de si mesmo ou de um ambiente que a gente conhece, a gente já tem essa necessidade, né, de alcançar essa perfeição ou de mostrar serviço. Quando chega num lugar novo, então, né, causar a primeira impressão, para o perfeccionista pode ser ainda mais difícil, né? Que dica que você dá para a Leide? Chegou em um ambiente novo, não é? Assim como aqui para mim na entrevista é um ambiente novo. Não precisa de pressa. E para isso não chega atrasado. Então chega, observa, respira, olha para as entrevistadoras, olha para o local, se conecte, vê se aquele local te lembra algum outro local. Fazendo esse movimento para você ficar confortável. Se a respiração está muito rápida, que seriam sintomas de ansiedade, controle a respiração, faça uma respiração mais abdominal. Se você percebe que você está ficando deprimido, que está te batendo uma tristeza, amplie a respiração, vai ser diferente da respiração da ansiedade. Tente fazer contato com as pessoas. Você não precisa de gostar, de ser gostada de primeira e nem de gostar das pessoas de primeira. Vai se permitindo e conhecendo o trabalho, conhecendo o ambiente, conhecendo as pessoas e depois você vai vendo o seu local de conforto. Com quais dessas pessoas eu quero fazer amizade, o que eu posso esperar ou não de cada uma delas. É uma ir buscando uma tranquilidade. Não precisa de pressa, mas tem que caminhar. Isso aí. Então fica essa dica para a Leide e também para o pessoal de casa. Calma, se conecte, como você disse, com você mesmo e desfrute também do momento. Tá num trabalho novo, que delícia, né? Conseguiu um emprego. Então aproveita esse primeiro momento para aprender, para perguntar, para se conectar com as outras pessoas, criar o seu círculo de amizade dentro do trabalho, porque isso é possível sim. Sim, e também você pode dizer para outras pessoas: nossa, meu primeiro dia, eu estou nervosa. Às vezes de você falar, você tira o medo da outra pessoa perceber que você está nervosa, porque você já entregou isso, então... Gostaria de agradecer demais a sua participação, Gilmar. Eu acho importante, existe aquela famosa frase: não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Então vamos tentar achar o equilíbrio nas coisas que a gente propõe para nós mesmos. Então muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado vocês e se quiserem me siga no Instagram, né? Gilmara Cardoso Soares ou Gilmara Psi. Muito obrigada. E no próximo bloco tem a finalização do chefe Arthur Veloso, que decidiu fazer nessa terça-feira o nosso queridinho pão de queijo. Segundo ele, a melhor receita que você vai ver. Então não dá para perder, a gente quer saber. E aí, ficou bom mesmo? A gente vai para um rápido intervalo, é o tempo de beber uma aguinha e a gente já tá de volta.